Fala pessoal, aqui é o Giovanni Gambetta e esse é mais um podcast beta. E hoje eu tô aqui com o Matheus aqui da cidade de Congonhas, um amigo e que tem bastante coisa em comum, um jovem, né? Um jovem que tem muita sabedoria, que tem uma visão política muito interessante. E eu trouxe ele aqui porque eu sei que ele tem muito a agregar na minha vida, na sua vida. O pouco que a gente já conversou, eu já pude aprender um pouco com ele. E eu fiz esse convite para ele. Então eu quero agradecer o Matheus por ter aceitado o convite. O prazer é todo meu, Giovanni. É uma honra estar aqui, cara. E pra gente debater sempre Sim, tudo que vir aparecendo, a gente vai conversando. com certeza. O Matheus, ele é. A gente estudou junto aqui em Uhum, Congonhas, né, é. Matheus? Uns aninhos atrás, Sempre hein? ganhei de você no futebol, Ah, né? sei que pensa. Sei que pensa, rapaz. Parece um primo meu. Um primo meu sempre vinha de Curitiba e falava ganhava de mim no futebol. E nunca ganhou. Só converseiro. Show de bola. Desse jeito. Hoje você tá com quantos anos, Matheus? 26 anos, cara. 26 26. anos. E eu tô com 28. 28. Você vê Ó, como eu pra era você ruim ver. de aula, né? Eu reprovava de ano. Rapaz do céu, não é. O método já é. A gente não gosta de estudar, realmente não gosta de estudar muito, não, cara. A gente. Você gostava de ir pra escola? Você era meio estudioso, né? Não, sim, você gostava, sempre de geografia, Você era sempre mais estudioso que gostei. eu. É depende da matéria, eu acho, né? A matéria que você gosta, eu acho que a gente vai melhor, né? Você Você prestava gostei mais de. atenção na aula e eu ficava lá bagunçando. Eu gostava muito de geografia. Geografia, eu gostava, história e educação física Ah, principalmente, cara. quem não gosta, Quem né? não gosta da educação física, né? Ainda mais quando era futebol. Aí era Legal. show de bola. E você não saiu de Congonhas, né? Não, cara, eu fiquei aqui em Congonhas, acabei conhecendo minha digníssima mais lá de Nova Fátima e por aí. Porque Congonhas é uma cidade pequena. Geralmente o jovem estuda aqui, depois de um tempo ele vai para Depois, fora é para que, buscar uma oportunidade de trabalho, crescer e desenvolver em outras áreas. isso é verdade, que Congonhas, ela não tem como deixar o jovem aqui. A pessoa não tem onde trabalhar, falta serviço, então a pessoa se quer alcançar um pouquinho mais alto, né, tem que sair da cidade. É triste, né? Sim. Muita gente ir embora, mas fazer o que é a lei, né? É. Por enquanto, se nada mudar, é assim que vai sendo. E o que te fez ficar aqui em Congonhas? Congonhas, cara. No começo, porque eu tinha um blog de notícias, né? Daí tinha divulgação da cidade e tal, aí isso aí eu ficava mais por dentro de tudo da cidade. Foi aí que eu fui começando a crescendo, conhecido na cidade, e daí fui ficando por aqui, fui fazer faculdade, aí comecei, não era bem aquilo que eu queria fazer, sabe? Daí eu fui parando. Você tinha um blog, então? Tinha um blog de notícia, cara, mais acessado da cidade aqui. É? Era. Vixe Maria, acontecia qualquer coisa, tava lá. Tava lá. Tava Que lá. legal, Daí cara. foi daí que até foi do próprio blog que eu fui pra fotografia. Que um vai complementando o outro, sabe? Você começa tirando foto e tal, aí o pessoal começou, ô Matheus, você não faz um serviço de foto pra mim? Foi aí que foi mudando as coisas. Aí eu fui virar fotógrafo. E aí você se profissionalizou. Aí se profissionalizei, comecei a fazer esse curso, aprendi, porque fotografia não é só pegar uma câmera, cara. É, Você né? tem tudo ali na frente. E tudo depois, né? A pós-produção. Sim. Então, não é tão fácil como parece. Que legal. E quanto tempo você já tá nesse... No ramo da fotografia, cara, já fazem 6 anos. 6 anos. 6 anos fazendo casamento, aniversário, formatura. Que legal. Tudo um pouquinho. E É todo bacana. o teu material tem disponível para o pessoal assistir, pro pessoal ver? Tem sim, tem a rede social, @fotografia Estúdio A. Pode acessar aí no Instagram, no Facebook, você consegue ver um pouquinho do trabalho. Trabalho meu e da minha esposa Angélica, sabe? Ela que de um tempo pra cá entrou junto comigo e ela faz mais a fotografia newborn, cara, que é uma coisa que eu não tenho muita vocação, né? Que é de recém-nascido e ela tem Aqueles todo, bebezinhos os que ficam dentro da bebezinhos, cesta. é isso aí. Que legal. Ela faz tudo isso aí. Eu fico até com medo, cara. Às vezes a gente começa a fazer uma sessão lá, ela pega o nenenzinho aqui, mexe aqui, vai ali, e o coração dispara, fala, meu Deus do céu, e agora? Olha, pai do céu, dá uma pavor em mim, ela tranquila faz isso aí, olha, como ninguém. Que legal, Que bacana, cara. Isso ela é nota 10. Poxa, show de bola. Aí estamos aí, cara, agora esse tempão já. 6 anos, cara, 6 anos de estúdio. Top. Muita correria, E muitos tá altos animado? e muitos Tá baixos. animado pro futuro? Cara, olha, o futuro pode nos surpreender, né? É verdade. Mas, dependendo do lado que for o Brasil, a gente dá um pouquinho de medo, né? De acontecer como a gente viu em outros lugares aí da Sim. nossa própria região aqui
da América do Sul. Você sempre se interessou por política ou você despertou assim essa mentalidade política, esse entendimento, essa consciência depois de um tempo? Sempre gostei de política, né? De política, não politicagem. Certo. Muita gente faz politicagem, que é baixaria, que é tudo que não serve na política, né? Sim. Eu sempre gostei da política, cara, porque eu acho que a política é uma das maneiras que tem de mudar o destino de uma nação, de uma cidade, por exemplo. Então, a gente tem que gostar de política, né? A gente tem que entender política para a gente saber em que rumo o nosso país vai, né? Sim. Então, todo mundo, eu acho que deveria gostar de política. Com certeza. Eu já desde o comecinho já gostava, né? Com certeza. Então, aí. E o que é política para você? O que representa a política? Cara, a política, ela pode transformar vidas, sabe? Pode a pessoa saber das dificuldades e estar lá representando e fazendo o melhor que pode, sabe? Sim. Tentar, assim, ajudar o próximo. Porque a gente sabe que tem político que entra lá e não faz nada, é só o venha nós ali. Para benefício próprio. Para benefício próprio. E não, tem gente realmente que entra lá determinada a fazer mudanças, né? Sim. São mudanças aí que a gente às vezes não sabe, mas está lá fazendo. Com então, certeza. A política é tudo, né, cara? A política na saúde, a educação, tudo envolve a política. E é por isso que eu gosto de política, sabe? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje a gente está numa divisão aí no Brasil, né? Primeiro turno das eleições, Lula ficou na frente, né? O PT, de novo. E 57 milhões, né? De votos. Milhões de votos. Até agora eu tô procurando essas pessoas, né? Ninguém sabe onde que procura, tá, assim, desaparecido. Aonde que tá esse tanto de gente? Porque assim, eu vou te dar minha opinião. Eu acho que o Lula tem bastante eleitor. Eu acho. Tem uma galerinha boa aí. Uns 30 milhões. Pode ser até 40. Mas 57, mais do que o Bolsonaro, eu não acredito. Eu não acredito. Não, é difícil de acreditar. Tanto pelo que a gente acredita que o brasileiro é um povo bom. Ele sabe quem faz errado e quem dá certo. Sim. E de tudo que a gente já viu do Lula, do grupo político dele, das acusações, do pessoal que foi preso, eu acredito que não tem como 57 milhões de pessoas votar no Lula. Eu acho isso aí, assim, a gente não pode falar das urnas, mas não dá para acreditar. A gente vê o engajamento do Bolsonaro nas redes sociais e vê o do Lula, há uma disparidade muito grande. Sim. O Bolsonaro ganha em todas as redes sociais. Então, Todos. não dá para ver. E nas pesquisas do dia a dia, eu não sei se você faz umas pesquisas aí com o pessoal, eu pesquiso todo mundo que vai, que eu converso, que a gente vê que tem liberdade para entrar no assunto. Sim. Você vê que de lado da pessoa tá. E a maioria sempre é Bolsonaro. Sim. E daí acontece um negócio desse no primeiro turno que até agora eu não entendi. Né? Para você é assim também? Com certeza. Você olha o Instagram do Bolsonaro, ele tem 22 milhões de pessoas. Você olha o Instagram do Lula, tem o quê? 8 milhões. Então, peraí, se ele tem 57 milhões de eleitores, ele devia ter um pouco mais de seguidores, né, no Instagram. Porque a pessoa que vota no Lula, ela tem que ser cega de amor. Você tá entendendo? Porque assim, imagina, se eu pego e roubo você, né? Se eu pego lá e te judie de você, igual o PT fez com o Brasil. Pra você me aceitar de volta, você tem que ser no mínimo meu pai. Você tem que me amar muito, irmão. E muito. E olha lá. Né? Então. Agora, porque assim, não tem como ver tudo que o PT fez, tudo que o Lula fez contra o Brasil, né? É igual o cara que ganhou na Mega Sena, porque o povo fala, né? Não, na época do Lula era top. Mas era óbvio que era top. Mas era mais top para algumas pessoas, eu acho. Eu acho que era mais top pro pessoal da Globo. O pessoal da Globo era top. Na época do Lula. Né? Era bom Rapaz, demais. era o melhor tempo que tinha. Não, O pessoal contratava gente igual o time de futebol, fazia contrato de 4 anos. Hoje, eles estão contratando por serviço. Por novela. Porque a pessoa trabalha, esse trabalho aqui vai durar 6 meses, é esse contrato. Esse contrato. De agora, desde que o Bolsonaro entrou, mudou isso aí, né, cara? E o tanto de gente que mandaram embora. Então reclamando, porque na época do Lula era melhor. Era ou não era?
Nesse ponto era muito melhor, Muito né, cara? melhor. Era muito melhor. Pra quem roubava era Deus muito do bom. céu. Os artistas, cara, os artistas que ganhavam milhões da Lei Rouanet, era muito melhor na época do Lula. Não, tem coisas que os petistas têm razão. Não tem como a gente falar que não é. Era melhor. Sem dúvida, né? É Sem igual dúvida. eu falei aqui do cara que ganhou na Mega Sena. O cara que ganhou na Mega Sena, ele ganhou o dinheiro. Você pega a maioria das pessoas que ganharam na loteria, passa anos e elas ficam sem nada. Uhum. Elas perdem, elas tem- gastam tudo. É a tendência pela mentalidade. Pela né? mentalidade. Ela não. Então, agora se você perguntar pra pessoa que ganhou na loteria se foi bom a época que ela ganhou na loteria, ela vai falar: rapaz, foi a melhor época da minha vida, rapaz. Eu comia picanha, eu andava de jatinho, eu tinha tudo. Tomava cervejinha. Tomava cervejinha. Então. Mas agora eu tô sofrendo. Por que você tá sofrendo? Porque naquela época você não teve responsabilidade. Uhum. Então na época do Lula era tão bom que se ele tivesse responsabilidade, uma mentalidade boa, honesta, se ele não tivesse roubado, o Brasil hoje estaria voando. Voando, cara. Voando. É um país que tinha tudo pra dar certo, né? Tem tudo pra dar certo. Se o pessoal souber o caminho certo agora nessa eleição. Exatamente. Porque tem muita coisa em jogo, cara. Sim. É muita coisa em jogo. E as pessoas parecem que tem pessoas que não vê. É o fanatismo. Sim. Porque o pessoal, assim, fala assim, você é bolsominion, você não sei o quê, você é um laranja do Bolsonaro e tal. Mas a gente tem, assim, a questão seguinte. Se o Bolsonaro hoje está lá, não tem nenhum crime, vamos apoiar ele. Se a partir do momento que ele saiu de lá, ou ele estiver lá ainda, acontecer de ser acusado de alguma coisa, Sim. a gente também tem que ser os primeiros a falar assim, você roubou, você não pode estar aqui não. Com Ninguém certeza. vai apoiar ele. Não é que nem acontece no fanatismo do Lula, Sim. que o pessoal parece que passa um paninho em tudo que ele roubou e não foi pouco, né? Mas roubou democraticamente, porque roubou todo mundo igual, né? Sim. Aí ele passa um paninho em toda a roubalheira e o Bolsonaro que vai lá e fala muita abobrinha, aí pronto, é chicote, vai. Porque o pessoal acusa ele pelo que ele fala e o Lula eles não podem acusar pelas provas. Sim. Não tem cabimento, cara. Não tem cabimento. E as pessoas continuam seguindo, né? A gente vê nas redes sociais o pessoal, sempre tem como que fala? Sempre tem um porquê. Não, isso aqui, agora tem essa fake news aí da educação, que parece que Sim. cortaram o verbo da educação, mas não é bem assim. Sim. Tem lá a questão que foi realmente, tirou a verba até novembro, até passar as eleições, né? Sim. E não, eles fazem uma fake news danada, né? Agora é a hora deles, né? A hora que eles vão pegar tudo e vão inventar de tudo e vão falar que o Bolsonaro é contra a mulher e que ele é isso, que ele é aquilo. E não faz sentido, cara. Não faz sentido. Como você falou, se o Bolsonaro amanhã, a gente não sabe. A gente não é Deus pra saber. Né? Mas se ele estiver roubando o Brasil hoje e amanhã a gente descobrir, na próxima eleição, mas nunca que a gente vai votar nele. Nunca vai votar. Nunca. Porque nós não somos bolsonaristas, cara. Nós somos a favor do Brasil. E nós temos que ser contra a gente que odeia o Brasil. Porque, assim, as pessoas falam, Bolsonaro é genocida. Culpam o Bolsonaro por uma pandemia que veio da China. Não pode falar que o vírus é chinês. É como se o Bolsonaro tivesse feito o vírus e matado as pessoas, né? Matar. Agora, as pessoas não conseguem enxergar o quanto de pessoas que o Lula matou por desvio de dinheiro. Mais de 200 bilhões da saúde foi desviado. Imagina quantos hospitais, quanta gente não precisava ficar na fila, que acabou morrendo na fila. Eu vi uma entrevista do Dr. Ray, que ele fala que ele foi visitar um menino que estava com câncer e dias depois o menino morreu. E aí ele perguntou para a mãe desse menino. Primeiro ele foi pegar o diagnóstico e ele viu que aquele câncer tinha cura. Era benigno, tinha cura. Ele falou, mas o que aconteceu? A mulher falou, por causa do atraso do SUS. Então, por causa de tanta corrupção no governo Lula, milhões de pessoas morreram que a gente não tem noção. Não tem noção. O genocida aí é muito maior. Olha, se for comparar genocida com genocida, sim. O Lula foi o maior da história do Brasil. Meu Deus. Não tem nem comparação. Se você pegar, eu tava pesquisando aqui, se você tá na sua casa aí, pesquisar no Google, você colocar lá no Google, quem é o maior ladrão da história? Já pesquisou? Não, isso eu nunca pesquisei. Quem é o maior ladrão do mundo?
Veja o que aparece. Parece Lula. É o Google que tá falando. Não é. Não é eu, não é você, é o Google. É Você o tá no Google. Google, cara. Você tá entendendo? Se uma pessoa não consegue. Porque você vai falar que o Lula é ladrão, o cara fala. Não, é. Mas o que ele roubou? Meu Deus, o que que ele roubou? É mais fácil perguntar o que ele não roubou. Onde que ele não conseguiu roubar? Onde que não deu pra roubar, né? É bem Porque isso. do restante, roubou foi tudo, cara. A gente vê o pessoal dos Correios, né? Daí começou lá atrás, né? Com o esquema do Correios. Os funcionários que até hoje ainda tem que descontar um pouco do salário por causa da corrupção lá atrás. E agora o Correio está dando lucro, né? Você viu? Não sei se é verdade, estava lendo, que eles estão distribuindo lucros agora com os funcionários. Pra você ver, se não tinha corrupção lá, por que os funcionários estavam tendo desconto no salário? Então não faz sentido, né? E a pessoa batendo. Uma empresa sem concorrente dá prejuízo. Não tem cabimento, cara. Uma estatal dá prejuízo, cara. É coisa fora do comum, né? Não, porque a estatal, cara, se ela começar a dar prejuízo, tem o governo para bancar. E as pessoas não entendem que para o governo bancar, ele vai tirar da gente. É imposto a mais para a gente pagar, cara. E o pessoal não tá nem aí, né, cara? E vê. Sim. E o governo do Lula é mais assim, né? Mais Estado inchado. Encher o Estado. E, consequentemente, isso aí vai criando uma bola de neve, cara. Sim. Quanto menos o governo tiver estatal, menos o governo tiver empresa para ele tomar conta e deixar para ele tomar conta da saúde e da educação, é melhor. Sim. Mas enquanto mais ele for criando cargo, fazendo estatal, é pior para o povo, que é mais imposto. Sim. E serviços de pouca qualidade, né? Isso aí é marca carimbada de serviço do governo, né? Com certeza. É ruim. E outra coisa, mudar um pouquinho do assunto. Sim. Na questão outra fake news que o pessoal fala, que o Bolsonaro é... Como fala? Racista. O Bolsonaro não tem uma pessoa mais racista na face da terra que o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro não gosta dos negros de jeito nenhum. Mas o curioso, falando nisso, é que a bancada do Bolsonaro foi a que mais elegeu pretos e pardos, negros e pardos na Câmara Federal. Então não tem cabimento. É mais uma fake news da esquerda já que só cai, faz isso. É menos uma coisa para a esquerda agora bater. Sim. Porque alguma vez você viu algum vídeo do Bolsonaro maltratando alguém, falando, sendo racista com alguém? Porque eu até hoje não vi. Não. E falam, né? Falam. Mas você fala, tem que ter uma prova, gente. Tem que ter. Fala que ele não gosta de mulher. Daí você vai ver o governo do cara, o governo que mais aprovou leis que protege a mulher. Você vai ver que o cara deixa a mulher dele discursar, coisa que nenhum presidente na história... Ela discursou primeiro que ele, né? Primeiro que ele. Você vê, na posse dele, ela que discursou. E o pessoal não vê esses detalhes. Não vê. Você pega a ministra mais... Acho que a ministra mais top dele é a Damares. Uma mulher... Né? E que trabalha pelo Brasil, inclusive foi eleita agora senadora, né? Muito bem votada. Assim como ela também tem a Tereza Cristina, né? Que era da agricultura, foi agora eleita senadora, não sei se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Que legal. E mulheres, cara. No governo do Bolsonaro tinha mais mulher do que no governo anterior. Com certeza. No governo da Dilma mesmo, uma mulher que estava na presidência, parece, se eu não me engano, não tinha nenhuma mulher de chefe de alguma secretaria, de alguma pasta. De ministro, não? Não tinha nenhuma ministra, né? Nossa. É interessante, né? É acuse do que você é, né? É bem desse jeito que acontece hoje em dia, cara. É bem isso. Não é fácil. Eu penso assim que o Bolsonaro deve tomar uns calmantes cedo, na hora do almoço e na hora de dormir, porque não é possível, cara. Aguentar tanta paulada. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu acho que nós, seres humanos, nós estamos em processo de evolução, de melhora. Eu quero ser amanhã melhor do que sou hoje. E hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Então, nós precisamos ter essa mentalidade. Eu quero progredir, eu quero melhorar. Quero ser mais sábio, eu quero ser mais amoroso. Então, nossa vida é feita de fases. E se você pega o Bolsonaro há 3 anos atrás, ele era muito mais chucro do que agora, cara. Eu vi uma melhora no Bolsonaro muito grande.
300%, né? Se a gente for pegar da época que ele era deputado e falar, ia no Sim. programa da Luciana Gimenez mesmo, por exemplo. Sim. Então você vê o Bolsonaro lá, você fala, nossa, esse é louco. Ele fala umas coisas assim que você fala, rapaz, nem eu acredito que ele falou. Mas agora você vê que ele tá... E você vê que o povo que acusa ele... Bolsonaro não gosta de mulher. Eles pegam o vídeo lá de 1900... de bolinha. E coloca o vídeo. Uhum. Olha aqui que ele não gosta de mulher. Olha o que ele falou pra Maria do Rosário. Né? Aí você pega assim, Bolsonaro é isso. Aí eles pegam o vídeo. Gente, cara, o que o Bolsonaro fez no mandato dele que comprova isso? Que ele não gosta de mulher. O que ele fez contra a mulher? Que ele não gosta de negro. O que ele fez contra o negro? Né? Então, assim, gente, é agora. A gente tá vivendo agora. E porque as pessoas... E eu vi, ele foi num podcast esses dias e perguntaram pra ele, você se arrepende das coisas que você falou? Ele falou assim, eu me arrependo. Eu até peço desculpa. Ele falou isso. Ele falou assim, porque eu sou meio chucro. Né? Ele falou desse jeito. Então eu acho interessante. Agora, você já viu o Lula pedindo desculpa? Nunca. É por isso que se o Lula tivesse falado assim, porque todo mundo erra, Matheus. Todo mundo erra. Mas o Lula roubou. Beleza. Vou passar um paninho, né? Não, roubou, passar um paninho. Não, legal, roubou. Beleza. Roubou, Lula. Roubou. Fechou. Aí ele chegasse aqui e admitisse. Gente, eu roubei. Pensei nos meus filhos. Né? Eu sou muito nos filhos. Pensei nos meus filhos. Quis dar um pé de meia pra eles. Um pé de meia, não, deu os dois pés de meia pros filhos e pegou dos outros. Né? Então... Quis dar uma ajuda pros meus filhos. Eu roubei, mas eu peço desculpa. Não vou mais roubar mais. Não vou roubar mais. Não, ele não se arrependeu de ter roubado. Ele não admite que roubou. Ele fala que nunca roubou. Então é um cara que vai entrar no governo e vai fazer muito pior. Você tá entendendo? Eu acho assim, até na vingança, eu acho, cara. Nossa. Esse cara, você acha que o cara não vai chegar lá meio assim, meio pilhado e falar tudo que eu já passei agora? Que não é verdade, que não é mentira as coisas que aconteceu. Ele realmente tem provas, foi acusado em 3 instâncias, não tem como falar que não foi, não aconteceu. Sim. Então, como posso dizer, não é uma coisa assim que fala assim, não, estão acusando ele injustamente. Não, passou por várias instâncias. Inclusive foi preso. Para ser preso nesse país aqui não é fácil. Não. Rapaz, você tem que fazer muito cagado pra você conseguir ir preso, viu? Se você tiver um pingo de dúvida, você não pode prender. Então, para ser preso aqui, agora você imagina um ex-presidente ser preso. Como que não deve ter sido difícil, né? Como coisas que não devem ter acontecido, muito roubo que deve ter aí por trás, né? E daí o cara vem e nunca pede desculpas, né? Esse dia eu vi um vídeo dele falando que tá cansado do PT pedir desculpa, mas eu não vi nenhum vídeo dele pedindo desculpa. Sim, eu não vi também. Agora daí chega o ápice do cara sair da prisão e vir disputar a presidência de novo. Cara, é só no Brasil que isso aqui acontece, não tem cabimento. Cara, olha, é difícil imaginar, porque eu fico pensando, se eu roubar um teu celular agora, daqui 2 anos, eu vim pedir voto, você vai votar em mim? Mas de jeito nenhum que você vai votar em mim, você fala assim, esse rapaz roubou meu celular. Sim. Por que eu vou votar nele agora? O cara roubou a nação inteira e ainda tem 57 milhões de brasileiros que estão votando nele. Que eu não sei se é por desinformação ou se é... Por fanatismo. Por fanatismo. Que é grande o pessoal fanático, viu? É muito fanático. E até as brigas, né? Você vê assim, o pessoal brigando. Aquele fanatismo que as pessoas... Às vezes você mostra a verdade, você mostra ali as provas e a pessoa não acredita. Não acredita. A pessoa inverte totalmente para ela não concordar que você está certo, que o Lula realmente roubou. E não tem... Já tem gente que a gente perde até a esperança, né? De você tentar reverter e não dá certo. E eu queria saber, cara, por que de tanto ódio pelo cara, assim? Por que, cara? Não tem uma explicação, não tem uma lógica, assim. O que o cara fez de tão, assim, que falasse, nossa, isso é imperdoável mesmo? Né? Você diz do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Não, eu não sei o que acontece. É que eu acho que daí cortou as verbas. Eu acho que aí o pessoal ficou meio louco, né? Ficou enfurecido. Falou, não pode, rapaz. Porque, vamos voltar lá no cinema, nos contratos com o pessoal global, o que acontecia?
Ué, o cara vai fazer um filme. Ah, fazer um filme de qualquer um aí. Vamos fazer um filme. Vamos lá pegar o dinheiro do governo. O cara não tá nem aí se vai dar lucro ou não. Ele Sim. sabe que ele não vai ter prejuízo. Então, e ainda vai ter um pouquinho de lucro em cima, né? Porque vai pegar o dinheiro do governo e tal, tá sossegado. Aí cortou isso aí, o pessoal começou até a pensar para fazer filme. Falou assim, vou fazer um filme. E se der prejuízo? E se der ruim? Sim. Porque aí é fácil você saber que se deu ruim, você tem o governo por trás para te bancar, você tá sossegado. Sim. Você não tem... Porque você pode fazer o filme de quem você quiser daí, né? E principalmente bater no Bolsonaro, de algum jeito, de alguma forma, né? E defendendo o Lula. É desse jeito, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu acho que tem a ver com isso que a gente tá falando. Você acha que o brasileiro, não todo brasileiro, mas a maioria, podemos dizer assim, são corruptos? Eu acho que não, cara. Não? Não, o brasileiro, ele é honesto. Eu acredito que ele seja honesto. Nesse caso, em específico, né, da política, eu acho que é o fanatismo, que não deixa a pessoa perceber que ela está indo com alguém que pratica corrupção. Porque eu acho que o brasileiro em si não é corrupto, cara. Você não acha que... Porque às vezes eu acho que é, sabe? Às vezes eu penso que o brasileiro vende o seu voto, sabe? Porque você pega o Bolsonaro, ele tem uma visão de política nova. Ele tem uma visão de ser certo. Que você vê... Você pega lá os candidatos que estavam apoiando o que estava apoiando ninguém, né? O Ciro Gomes, a Simone lá. Que vão tudo totalmente contra o que eles falavam no primeiro turno, né? O Ciro e a Simone que não ia se aliar com o PT. Não ia se aliar. E lá, depois de 2 dias, estão lá. Cara, isso pra mim é corrupção, cara. Isso é um teatro de tesouro, né? Como diz o Brasil Paralelo. Isso é um teatro de tesouros. Na verdade, é todo mundo amiguinho. Todo mundo. Aí vai ter Aí um promete uma coisa aqui, promete um cargo aqui. Ah, ó, filho, você fica lá com a fazenda, deu. Esse aqui vai pra fulano e tal. Uma coisa que eu gostei muito do governo do Bolsonaro foi isso, que os ministros dele, todos capacitados. Sim. Não tinha indicação política. Eram pessoas que realmente sabiam o que estavam fazendo ali. Vai lá, ó, vai o astronauta pra ciência. Não tem nem... Olha, o cara é nota 10. Vai que nem o Sérgio Moro foi pra justiça. Sim. É pessoas que sabem o que estão fazendo. Não é cargo de indicação, não é falar assim, nosso apoio para você aqui hoje é por causa do ministério tal. Não é. Sim. Entendeu? É isso que eu vejo assim que a corrupção do governo Bolsonaro não teve, nesse ponto já é um dos critérios. Sim. Para isso, sabe? Com certeza. É uma situação tensa, né? Porque tem muito compra de voto em eleição para prefeito. Pra prefeito, pra tudo, né? pra Você tudo. coloca gasolina pra mim que eu voto em você. Né? E às vezes... aí a gente vai ter governantes segundo os eleitores, né? Porque o pessoal tem essa questão mesmo, né? O pessoal fala assim, vou pegar um 50 aqui, vou apanhar a gasolina aqui, vou botar nele. Ele tá vendendo o voto dele em mais 4 anos. Sim. Né? É isso, isso é realmente uma corrupção. Ele tá vendendo ali 4 anos, ele sabe que ele não tem direito de reclamar, porque ele vendeu o voto dele. Sim. O que ele pode fazer? Você não tá fazendo direito as coisas, mas que jeito como que ele pode querer algo se ele participou daquela corrupção, né? Então, não tem jeito. E, Matheus, agora eu acho que a gente tá num tempo assim complicado, né, cara? Eu fiquei bem triste, porque o Bolsonaro tava bem na frente, né? E assim, não tem a ver com o Bolsonaro, cara, tem a ver com os princípios que o Bolsonaro defende, né, cara? Você poderia explicar pra gente que tá assistindo o que a esquerda tem de diferente da direita? Qual é a diferença? O que uma e outra defende? Poderia explicar pra gente? A esquerda e a direita, olha, cara, vamos pegar o exemplo que todo mundo todo dia vê e fala assim, ninguém quer viajar para Venezuela, né? Mas para os Estados Unidos, que é um país de direita, o pessoal quer. Sim. A gente já vê aí a diferença da esquerda e a direita. E a esquerda e a direita, eu vejo assim que se você tem mais oportunidade de crescer na vida, mais oportunidade na direita. Porque você tem um livre comércio,
você pode ter livre concorrência. Agora, na esquerda, não, porque a ideologia da esquerda é todo mundo igual. Mas tem uma casta que vai estar por cima, né? Vai estar no bem bom. Então, você não vê perspectiva na esquerda. Não tem que falar assim, você é comerciante, porque a esquerda é contrária ao capitalismo, né? Então, aí já é um resumo bem básico. Se você quer crescer na vida, você tem que ser de direita. Sim. É verdade. Eu vi uma mulher falando que ela comparou o socialismo com um presídio. Uhum. Ali todo mundo come a mesma comida, veste a mesma roupa, e é sustentado por outros, né? É bem isso, cara. É bem isso mesmo. É verdade, cara. Não tem como ser. Tipo assim, as pessoas, eu vi um vídeo hoje, ela falou assim, a diferença de direita para a esquerda. Você tem um país que é de direita, o pessoal viaja para lá, o pessoal de lá viaja para outros lugares. Se tem um partido que é de esquerda no poder, você não pode nem viajar, porque ele não quer que você saia de lá, porque na verdade você está numa ditadura. Sim. Você não pode, se você sair, você tem que voltar. E olha lá quem consegue sair, né? Porque a gente vê muita gente de Cuba que vem pro Brasil, que vai, não só pro Brasil, mas para outros países fugido, deixa familiar, às vezes deixa o pai, a mãe, deixa toda a família lá, porque já viu que não tem perspectiva de mais nada. É só aquilo. Não teve um estado que teve mais voto no Nordeste, no Bolsonaro? Eu acho que é o Roraima, que é a divisa com Venezuela, se não me engano. Se não me engano é Roraima. Que o pessoal tá lá do lado, né? Eles estão vendo a realidade da Venezuela. E lá foi, eu acho que foi a diferença de 70-30, se eu não me engano. E é estranho, né? Porque do lado lá tá tudo vermelho. Uhum. E só aquela ali. Só aquele verde, né? Você vê. Tudo ali, você pega a região. Ninguém pergunta por quê? Por que você vota no Bolsonaro? É que nós aqui é vizinho com Venezuela, tá vendo a situação lá. Mas não só lá, né? A gente tá vendo a situação na Argentina. Sim. O grupinho do Lula, que tá lá também dominando, a Cristina Kirchner, que agora eu acho que é secretária de Fazenda lá, ministra de Fazenda, lá tá uma bagunça, 40% da população tá na pobreza. Nossa. Então, e o presidente lá assumiu não faz 2 anos, se eu não me engano. E já tá nessa situação. Pegou a mesma pandemia que o Bolsonaro, pegou a mesma guerra lá na Ucrânia com a Rússia que o Bolsonaro pegou. E como todo mundo pegou, né? Isso aí não tem nem o que falar. Mas o pessoal bate na tecla, não, porque aqui tá ruim. Realmente, as coisas trocaram no mercado, tudo subiu. A gente sabe, a gente tá aí no dia a dia, a gente vê isso aí. Mas o pessoal não vê pra fora. Não vê ali no vizinho. Tá muito pior, né? Não vê no vizinho tá muito pior. Na Argentina, eu tava assistindo esse um programa na Argentina e vendo a situação lá, cara, completamente faltando as coisas no mercado, querendo fazer aquele controle de preço, né, para não deixar exportar a produção. Isso não dá certo. Isso aí é só para afundar o país. E a gente vê a Argentina indo para o mesmo caminho que foi a Venezuela. Estão acompanhando. Na verdade, a Argentina teve a inflação mais alta que a Venezuela. Nossa. Então, se as coisas não estão ruins lá, e o pessoal está querendo votar, apoiar no mesmo grupinho que administra lá. Que tem a mesma ideologia. Que tem a mesma ideologia. Mesmo sistema de governo. Que não dá certo. Já não tem um lugar no mundo que deu certo o comunismo, o socialismo. Não é porque não vai ser aqui no Brasil que vai dar certo. Com certeza. É verdade. Sem contar as diferenças morais também, né? De ideologia. A esquerda é a favor do aborto. A esquerda é a favor da legalização das drogas. A esquerda é a favor da ideologia de gênero. Mas, assim, eles são... como é que eu posso dizer? Eles vão te envolvendo, cara, aos poucos. Eles não vão chegar e falar assim, igual as pessoas acham que... vai virar Venezuela de um dia pro outro, não é assim, é o tempo. E implantar a ideologia de gênero mesmo, não é da noite pro dia. Que as pessoas falam, eu vi alguns petistas postando no Facebook. Quem falou que vai ter banheiro de trans? Quem falou que... Rapaz, não é da noite pro dia isso. Isso é uma construção, entendeu? E eles já trabalham isso há muito tempo. Questão de ideologia de gênero é debatida no Senado desde 2011, 2012, 2013. Não é de agora. Não é de agora. Esse negócio de implantar a educação sexual para as crianças. Por que você acha que o Bolsonaro cresceu tanto? Por causa dessas porcarias, mano. Essas coisas erradas. Você tá entendendo? Se não fosse esses negócios, se não fosse ideologia de gênero, se não fosse corrupção, o Bolsonaro nunca seria presidente. Não. Nunca. Se o Brasil estava tão bom, por que vai colocar o vai colocar o outro? Vai trocar? Por que vai trocar, né? Sim.
tá tão bom, não tinha por que mudar. Pai, se você pegar, Matheus, e colocar no YouTube lá, retrospectiva. Coloca lá, retrospectiva, que ano? Qualquer ano, irmão. Pega lá o ano do PT. Coloca lá 2008, retrospectiva 2008. Aí você vai ver lá. Coloca lá, depois que você assistiu 2008, se não te convencer, você coloca 2009. Se não te convencer, você coloca 2010. E vai indo. Rapaz, Até todo ano tem um escândalo de corrupção. Todo ano. Eu vi um escândalo até do leite de saquinho e não sei o que. Rapaz, era escândalo de tudo. E eu não vejo assim, as pessoas parece que a memória tá meio curta. Sim. Não lembro dessas coisas. Mas tem no YouTube. Mas tem no YouTube, tá no YouTube. Entra tá lá na retrospectiva. Vai na retrospectiva da Globo também. Tá? Da Globo. Principalmente da Globo. Você vai lá, é queimado na Amazônia. Eu não sei, rapaz, do tempo que tá queimando, até as árvores lá na frente de casa já tá pegando fogo. Porque do jeito que o pessoal fala, a gente fica até apavorado, sabe? E principalmente agora com o Bolsonaro lá, né? Agora. Então, o pessoal não vê que o governo petista foi um desastre. O começo começa bem e vai aqui, o pessoal fala, nossa, o poder de compra e não sei o quê. Aí a Dilma pegou a bomba. O pessoal não esquece, fala, desce a lenha na Dilma, fala assim, não, a Dilma não soube administrar, não soube. Mas na verdade vem do passado, é que nem a casa da gente. Se você começar a abrir as pernas demais aqui, a conta não vai ser naquele exato momento que não vai fechar. Sim. É para frente. É um processo. É ali na frente que não vai fechar as contas. Então o pessoal muito ali fala, não, no tempo do Lula não tem problema. Tudo quanto é tipo de corrupção, não tem problema. Aí o fundo entrou na Dilma. A Dilma que pegou o Brasil começando a quebrar e largou quebrado, e agora eles vêm falar que o país está quebrado. Se eles tinham deixado lá, se não fosse um presidente de direita, eu acho que isso aqui, a situação estava bem pior. Matheus, vou te falar uma coisa. Você estava falando e veio na minha mente aqui. Eu acreditava no Lula. Eu não sei você. Quem torceu pro Lula ganhar já? Rapaz, meu pai votou no Lula. Entendeu? Votou no Lula. Rapaz, o Lula veio aqui em Congonhas, pra você ter uma ideia. Não, você sabe disso, como né? É que é, né? Foi o evento do ano. Foi o evento do ano, foi o evento da história. Parecia... olha, o Lula, quando ele veio aqui pra Congonhas, foi em que ano isso? Você lembra, pai? Não foi 2007? Foi, faz muito tempo. Não, acho que foi 2009. 2009. Com certeza que foi 2009. Não faz tanto tempo assim. Não. Quanto tempo? Quantos anos atrás aí? Foi uns 12 anos. 12 anos? 13 anos. 13 anos. Tá. 13 anos atrás. A gente era o quê? Adolescente, né? Eu lembro que o Lula veio pra cá. Rapaz, mas o que tinha de gente, Matheus, pra tocar no Lula, pra entregar uma cartinha pro Lula e a Dilma. Você tava lá na praça? Eu não fui. Você não foi? Não fui. Eu fui. Rapaz, aquela muvuca, aquela multidão. A gente gostava do Lula demais, cara. O Lula parecia a cara do povo. Porque eu vou falar pra você, o Lula, uma coisa que ele é bom. Ele é bom pra enganar. É bom, o cara. Ele fala bem, ele fala a linguagem do povo. Não tem esse ator. Não tem, porque se contratar, o cara é bom. O cara é bom. Porque o cara roubar tudo isso. É igual aquela música, não era eu, confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato. Não era eu. O Lula fala isso. Rapaz, a gente torcia pro Lula, a gente gostava do Lula, você precisava votar no Lula. Porque o Lula é bom, o Lula é legal, o Lula é top. Mas depois que começou a aparecer e escancarar pra gente, na nossa cara, que o Lula roubou. E depois que a gente começou a sofrer as consequências, porque daí veio as consequências, e a gente começou a pagar caro nas coisas. E a tendência era só piorar. A gente tá pagando hoje, 2022, presente, né? Que na época, no passado, agora nós somos o futuro do passado. Hoje, 2022, não sei, você pode estar assistindo em outro ano, 2023, 2024. Mas hoje nós estamos pagando caro por causa da corrupção do Lula. Antes a gente gostava do Lula, assim como hoje a gente gosta do Bolsonaro. Antes a gente apoiava o Lula, assim como hoje a gente apoia o Bolsonaro. Mas quando a gente descobriu que o Lula era um ladrão, a gente passou a apoiar outra pessoa. E como eu disse no vídeo aqui, Matheus, se fosse o Lula contra o burro do Shrek, eu votaria no burro do Shrek.
Se fosse E o cachorro amarelo, botar no cachorro. O cachorro amarelo. O cachorrinho do Brasil. O cachorrinho Caramelo. Do Brasil, caramelo. Ah, eu votaria. Botava no O cachorrinho caramelo é muito mais fiel. Até vi uma figurinha com o cachorrinho caramelo. Falou assim, eu vou votar no Bolsonaro porque eu tenho medo de virar churrasco. Então, meu Deus do céu, pessoal, tem tempo. O brasileiro, pelo menos no humor, ele é criativo. Vou dar procedimento aí, viu? Não, mas é isso, sabe? É isso que eu penso, gente. Não tem, cara, não tem cabimento. Não tem cabimento a gente voltar, regredir. A gente tem que ir pra frente, cara. A gente tem que ir pra frente. Pelo amor de Deus, vamos enterrar o PT nessa eleição. Pra eles nunca mais voltarem pro poder. E que na outra eleição venha outros. Que o Bolsonaro concorra com outros. Aí sim, cara, eu não vou me posicionar dessa forma. Se eu ver que é um Bolsonaro contra outro cara. Agora, Bolsonaro contra o PT, mas podia ser qualquer um contra o PT. Eu ia me posicionar. Não, isso é verdade. Porque o pessoal fala assim, nossa, Matheus, você aí bolsonarista, não sei o quê. Mas em 2018, na primeira que o Bolsonaro entrou para presidente, no primeiro turno eu não votei no Bolsonaro, cara. Sim. Eu deixei ele lá porque eu votei no João Amoedo, porque, na verdade, o projeto de governo do João Amoedo eu gostava mais. Mais do jeito que eu preferia. Eu gostava do João Amoedo também. Eu gostava do João Amoedo. Felizmente, não tinha apoio popular. Tinha muito apoio popular, então não foi. No segundo turno era aquilo. Ou eu voto no Bolsonaro, ou eu voto no Haddad. Eu vou votar no Bolsonaro, com toda certeza. E agora, na 2022, não tinha jeito. Sim. Né? Falei, agora vamos já no primeiro turno mesmo com o Bolsonaro, porque a gente tem que ver que com tudo o perrengue que o Bolsonaro passou na presidência, com guerra, com pandemia, com fica em casa, o pessoal fala muito do fica em casa, a economia Sim. a gente vê depois, eu lembro que o pessoal batia muito, sabe? O pessoal tem que fechar tudo, tem que ficar em casa. Muita gente que tinha um salário que vinha do governo, que trabalhava pro trabalho público, né? Tá sossegado, o dinheiro ia cair todo dia 30 lá na conta, tá caindo o dinheiro. Mas e para quem é comerciante, empreendedor, que nem eu, que na hora que o pessoal falou assim, vai ter que fechar. Rapaz, a Angélica, nós dois trabalhamos juntos, então a gente depende muito daquilo ali. 2 filhos, e o pessoal falou, não, tem que ficar em casa. Eu vou ficar em casa, que jeito? Na hora que meu filho pediu alguma coisa para mim, que eu não olhar para ele e falar assim, não tem como comprar. Aí, o Bolsonaro foi lá e falou assim, não, todo trabalho que leva o pão para dentro de casa, tem que trabalhar. É assim Sim. que funciona. Nessa parte, eu falei assim, apoiei o Bolsonaro, eu falei assim, não, eu vou com esse cara. Não tem jeito. Ele está me defendendo. Sim. Assim como eu, como milhões de empreendedores no Brasil, cara, que a gente via a situação do pessoal ser preso porque abriu uma portinha lá para tentar vender, porque sabia que os fornecedores estavam esperando para receber, tem conta de água, conta de luz para pagar, internet, tem a casa para manter. Como é que você vai ficar em casa? Não tem como. Aí o pessoal defendendo, não, fica em casa. Você vê artista da Globo lá, hoje eu vou fazer um crochêzinho aqui, ó. Mas você pode fazer o crochê, eu não posso, cara. Se eu ficar um dia parado, é um dia sem faturamento, é um dia que eu tô lascado. Entendeu? E o pessoal não se põe muito no lugar do outro, sabe? Realmente, quem podia ficar em casa, ficasse. Não era o meu caso. O meu caso não tinha como ficar em casa. E o Bolsonaro foi lá e defendeu, falou, não, tem que trabalhar. O pessoal que leva o pão para dentro de casa, todo trabalho que leva tem que estar lá no batente. Realmente, a pandemia levou muita gente que a gente gosta, conhecido, Sim. não sei se algum parente teu, algum conhecido teu foi. Sim. Eu perdi pessoas muito importantes, um grande amigo meu, sabe? E mesmo assim eu não posso falar que a culpa foi do presidente. Com certeza. Não tem cabimento fazer um negócio desse, sabe? Com certeza. E aí você vai vendo como que o pessoalzinho da lacração fica em casa, a economia a gente vê depois. Aí a economia foi piorando, tá, beleza? Foi as coisas subindo, como que já era tendência, já era visto que ia acontecer. Sim. Pronto. Aí, pau no Bolsonaro agora, né? A economia do jeito que tá, esse governo não presta, não sabe. Então, ele sempre quer ter algum motivo para bater no Bolsonaro e não quer, que nem eu vi o vídeo daquela apresentadora do Jornal Nacional. A Maju? Não, a Maju, ela fica em casa lá, é isso que tem. O choro é livre. O choro é livre, é isso que tem, né? Aí esse dia eu vi no dia que o Bolsonaro foi fazer a entrevista dele com sim, aquela mulher lá que eu esqueci o nome dela. Também esqueci agora. Tá na ponta. A mulher que fica lá junto com o William Bonner, né? O William Bonner a gente lembra porque faz tempo, né? Aí ela falou assim, não era fica em casa
Não era obrigado. Era fica em casa se puder. Mas será que eu tenho a memória tão curta que eu não lembro que eles falaram pra me ficar em casa e não era pra sair? Sim. Não tem cabimento, cara. Sim. Então o pessoal vem falar desse ali na economia, que a economia tá difícil e tal. Mas o Bolsonaro defendeu. Se ele não tivesse levantado, eu acho que as coisas estariam bem pior. Com certeza. Você não acha disso mesmo? É porque eu acredito, Matheus, que a mídia e grande parte de um... Deixa eu cortar você rapidinho, que eu lembrei da coisa. Engraçado que você não pode trabalhar, né? Porque você... Não, mas o jornalista para estar lá apresentando, fazendo o trabalho dele, podia ir, tudo pode. Ok. Pode não, porque o trabalho dele de certo era melhor que o seu, né? Deve ser isso, não tem outra explicação. Então, eu acho que uma militância política e mais a grande parte da mídia tornou a pandemia em uma arma política, né? Então, a militância deles nunca foi a favor de vidas, foi contra um governo. Tudo que eles fizeram não foi porque eles amavam. Nossa, não, gente, a gente não pode deixar ninguém morrer. Não, a gente tá preocupado. Nunca foi isso. Isso foi um disfarce. É muito notório. Se você tiver um pouco de discernimento, você vai ver isso. Eles nunca se preocuparam com quem estava morrendo. O que eles falavam morreu Bolsonaro. Morreu, Bolsonaro estava sem máscara. Morreu, Bolsonaro não comeu vacina. Cara, tudo eles voltavam para atacar o governo. Eles não estavam preocupados com a vida que morreu. Eles estavam querendo usar aquilo como argumentação contra o governo. E olha, como eu publiquei no meu Facebook agora, não sei se foi hoje ou ontem, assim, cara, eles tiveram 4 anos. E nesses 4 anos eles fizeram de tudo para destruir o Bolsonaro. Destruir. Tudo. O projeto deles era impeachment o Bolsonaro. Eles queriam porque queriam. Se eles tivessem uma brecha, eles iriam usar essa brecha até o final da vida. Você tá entendendo? Então, assim, e eles não tiveram. Que se tivesse, eles iam impeachment o Bolsonaro. Rapaz, das primeiras oportunidades... Eles estavam loucos de vingança. Não, a vingança, eles não se conformavam com o Bolsonaro ter sido eleito. Não. Isso é uma verdade. Você viu que na época da campanha tinha um ele não. Sim. Ele não, ele nunca. Você já vê que a política para tentar destruir o Bolsonaro vem lá de trás. Lá de trás. Não é de agora, assim, depois que ele entrou no governo. Pré-campanha. Da pré-campanha, o pessoal já começava a descer a lenha nele lá para tentar de todo jeito estragar para ele, né, cara? Eu tô vendo que agora tem uma não sei, como que eu posso dizer, colocando o Bolsonaro como sei o que de carne humana, que comia carne humana. Janones, pô. Rapaz... Eu falei assim, Janones, eu coloquei lá no comentário, fala, cara, vocês não tem mais o que falar, cara. Não tem mais o que fazer. Eu acho que o Janones, ele, na verdade, ele não é o Janones, ele é o Jean Willis, disfarçado. Né? Falaram que o João Willis foi embora, na verdade não foi, ele só colocou outra carne, porque é igualzinho mesmo. O Jean Willis, aquele Janones, cara. Parece. É tão ruim quanto o Jean Willis. O Jean Willis era bom, na época ele tava no BBB. Aí, nem aí. Agora eu vou falar um negócio pra você. O Janones, ele se elegeu na época, acho que em 2018, defendendo o Bolsonaro. É mesmo? Eu não sabia. Se eu me lembro. Janones eu não conheço muito. E depois ficou horrível. Não, ele falava mal do Lula. Nossa, ele se elegeu falando mal do Lula em 2018. Aí nessa campanha, rapaz, o Lula virou um Deus. Como é que as pessoas mudam desse jeito? Deus no céu e Lula na terra, né? Rapaz do céu. Eu acho que certo não pegou nada, não pegou um carguinho, certo não gostou das coisas. Será que se o Lula chegar pra nós e falar assim, Matheus, te dou R$1 milhão. Te dou R$1 milhão, Matheus. Você vem comigo? Você vem comigo? Não tem como, cara. Aí você pega os vídeos meus agora, falo descendo além. E daqui uns dias eu tô lá do lado. Rapaz, imagina você falando assim. Não, o Lula é maravilhoso, rapaz. Nunca roubou ninguém. Nunca roubou ninguém. Pelo contrário, só ajudou. Best friends. Mais que amigos, tá? Friends. Rapaz, não tem cabimento, cara. Mas deve ser isso. Mas não tem outra explicação. Pra um cara mudar completamente. A gente vê os casos aí da senadora, não, da deputada federal de São Paulo lá, que fez 1.300.000 votos e agora fez 13 mil. Aquela jornalista que eu esqueci o nome. Joyce Hasselman, né? Ó, pra você ver, foi contra, entrou no governo junto com o Bolsonaro, pegou a onda Bolsonaro ali e pensou que estava até se candidatando para presidente, mas falou que ia ganhar. Alexandre Frota, ó, pra você ver, a turminha que foi, entrou com o Bolsonaro. Os desleais, né? Os desleais viraram as costas, que a gente não sabe o porquê, mas eles devem ter algum porquê, eles ter virado, porque de certo
fez as coisas do jeito que eles queriam, Aham. e pronto. A gente vê isso em todo lugar, dentro de como a gente vê isso, no nível nacional, no nível estadual a gente vê isso, e no federal não é diferente, né? O Janone estava num debate, ele falou pro Nicolas Ferreira: Ah, seu vagabundo, eu vou te arrebentar nas Vou te urnas. quebrar nas urnas. Rapaz, olha. Aí deu 1,5 milhão de votos pro Nicolas Ferreira Nicolas e 240 mil 240. pro Rapaz, Janone. Arrebentou nas urnas. arrebentado. O Nicolas Ferreira judiou do cara, velho. Porque Nossa. foi 1 milhão de votos em cima, cara. Você voto, vê. hein, cara. O cara foi o deputado mais votado do Brasil. Isso é né? estranho, né? Porque no mesmo estado, o de Minas Gerais, o Lula ganha. Como é que o Lula ganha em Minas Como é Gerais? que o Lula ganha? E o deputado estadual mais votado é do Bolsonaro. O federal- governador O federal federal do Bolsonaro. O senador do Bolsonaro. O Zema tinha um novo lá, mas já tem princípios é do mesmo contra lado, PT. Contra o PT. Então, é aliado do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro não ganha. Não tem lógica. Mas Não tem muita lógica nisso, né? É o caso, né? Que acontece. é igual eu votar no Bolsonaro e na presidente do PT lá, como é que é o nome dela? Gleice. Não faz sentido. Eu vou votar na Gleice e vou votar no Bolsonaro, No só pra Bolsonaro. ver a guerra. Só pra ver o quebra-pau. Deve ser o curioso caso de quem votou no Sérgio Moro e votou no Lula. E não deu tanto, né? Então não tem. Acho que eles rapaz, querem ver a eu guerra. quero ver o circo pegar fogo, né? Deve ser isso, porque não tem cabimento, cara. Você vê que se você for seguir a ordem, tipo assim, você tem que apoiar os candidatos que vão Claro. do lado. Agora você fazer essa divisão assim, vamos colocar 2 desse lado e 2 desse pra nós ver o quebra-pau lá, como é que vai ser? Sabe o que é interessante? As pessoas do lado do Bolsonaro, hoje o Bolsonaro, nessa eleição, no primeiro turno, a maioria do Congresso é do Bolsonaro. Defende, né? É de direita. E agora você pensa, quando você tem um presidente de direita e uma boa parte, uma maioria do Senado de esquerda, o governo fica difícil. Porque você coloca um projeto e não é aprovado, né? Porque o presidente precisa do Congresso para poder governar, para poder aprovar projetos, para poder dar andamento. O pessoal acha que é só o presidente que pronto, resolve. É. Não tem os parlamentares lá que esse vai ou esse não vai, né? Exatamente. Agora você pensa, se o Bolsonaro ganhou a maioria do Congresso. Agora imagina se ele ganha. Cara, se ele ganha, eu tava dando uma estudada sobre esse assunto, se ele ganha para presidente, o Brasil, em 4 anos, ele vai avançar mais de 20 anos, cara. Vai. Porque não vai ter gente, a maioria vai ir a favor, então vai aprovar as coisas. Não vai ter gente para atrapalhar. Não vai ter gente para atrapalhar. Agora ele trabalhou para... O pessoal critica muito ele ter se juntado com o Centrão. Mas se ele não se junta com o Centrão, ele não aprova nenhum projeto. Não saía nada, cara. Com O certeza. pessoal critica, não, porque o Centrão não pode. Mas todo mundo que entra lá, se não faz uma parceria com o Centro, Não, mas e daí faz. se ele não se aliasse com o Centrão, eles iam falar assim, esse presidente não aprova projeto nenhum. Não tem um projeto, né? O pessoal vai bater, não tem projeto, olha, pensei na próxima. Tem uma historinha, Matheus, que fala assim, um dia tava um senhor e o seu neto e um burrinho. E o senhor falou, sobe no burrinho, meu filho, eu vou empurrando. E ele foi empurrando. Chegaram numa cidadezinha, o povo da cidade começou a falar, olha lá, que coisa feia, o menino lá, sentado no burrinho e o vô dele de terceira idade, empurrando. Isso aí é uma exploração aos mais velhos, isso aí é horrível. Aí eles ouviram, né? Aí falaram assim, meu neto, vamos mudar então. Deixa que o vô vai pro burrinho e você vai empurrando. Aí ele subiu no burrinho e o neto foi empurrando. Aí chegaram em outro vilarejo, né? E aí o pessoal começou a falar, olha que coisa horrível, o velhinho explorando a criança empurrando esse velho preguiçoso, vagabundo. Aí eles ouviram, né? Falaram assim. Aí o vô falou assim, meu neto, vamos fazer diferente. Vamos nós dois subir no burrinho. Subiram os dois no burrinho. E foram. Aí chegaram em outro vilarejo, o pessoal do vilarejo,
Olha, que coisa horrível. Isso aí é exploração animal. Nós vamos ligar pro Ibama. Nós vamos denunciar isso aí. 2 pessoas no burrinho. O burrinho não tá nem aguentando. Aí eles ouviram. Aí falaram assim, vamos fazer diferente. Vamos descer nós 2 do burrinho e vamos empurrando. Vou puxando ele, né? Puxando. Aí chegando em outro vilarejo, o pessoal falou, olha lá, que 2 burros. 2 burros empurrando outro burro. Em vez de subir do burro, tá empurrando. Então, cara, é igualzinho o que as pessoas, os de esquerda estão fazendo com o Bolsonaro. Não importa o que o Bolsonaro fizer. Eles vão falar mal. Não importa, não adianta. Eles vão falar mal, cara. Entendeu? Então, assim, não tem cabimento. As críticas não têm fundamento. As acusações contra o Bolsonaro. Ah, ele é contra a mulher. Cadê? Ah, ele é racista. Cadê? Ah, ele falou muita bobagem. Realmente, falou mesmo. Mas e agora? Ele tem falado? Ele continua falando? Ou você não acredita na mudança do ser humano? Né? Eu prefiro um cara que fala... vai me dizer que você nunca falou palavrão. Você nunca falou bobagem. A gente não fala bobagem aqui no podcast, aqui que tá gravando, né? Né, Matheus? A gente se mantém, né? Se for ao vivo ainda é perigoso, É perigoso, né? É pior. Agora, você já ficou nervoso? Já falou bobagem? Quantas vezes? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca fez isso, cara? Agora, o Lula nunca falou, graças a Deus. Graças a Deus. Não um Deus na Terra, rapaz. Rapaz, ele falou numa mesa que ele falou assim... Eu sou... Companheiro, eu sou a alma mais honesta desse Brasil, companheiro. Não tem no Brasil uma alma mais honesta que eu. Não tem na Polícia Federal. Não tem na Igreja Evangélica. Não tem na Igreja Católica. Você viu isso aí? Eu só lembro da parte do... Que ele fala que ele não é a alma mais honesta. Ele falou com essas palavras, Matheus. Eu só vi essa parte aí que deu uma viralizada, né? Não, ele falou com essas palavras. Ele falou, não tem na Igreja Católica, não tem na Igreja Evangélica, não tem na Polícia Federal, não tem nenhum órgão no Brasil uma alma mais honesta que eu. Se essa é mais honesta, eu não quero nem imaginar a mais desonesta, né? Rapaz do céu. Mas olha, cara... Não, é uma bobagem. Ele falando, não use o meu nome em vão. Essa é demais, cara. Essa aí é... Como se fosse Deus. Como se Deus tivesse baixado na terra, mas não sabia, é o Lula Deus. Não, eu já falei, como que ele falou assim, tem que ver na Bíblia, para não falar o meu nome em vão. Eu vou falar um negócio, como que pode? Como que uma pessoa se autoproclama Deus? Não tem cabimento, cara. Falou que o único que ganha a eleição dele no Brasil é Jesus Cristo. E ele já disse que já apoiou mais que Jesus Cristo, né? Ó, pra você ver se tem cabimento. Não tem cabimento, o cara não vou nem falar outras coisas que o Lula falou aqui, porque é muito pesado. Tem coisa que o Lula falou que é muito pesado. Tem que ter tempo, né? Tem que ter saco também pra ver, né? Eu vi o vídeo dele criticando o Bolsonaro por causa do armamento, né? Realmente pessoal, se você não quiser a arma, você não compra. É teu direito. E o pessoal fala que liberou a arma, parece que é alguma coisa muito fácil você conseguir, você chega lá e fala, eu quero comprar arma aqui. Rapaz, você tem que passar um monte de teste psicológico pra você comprar. Meu Deus, sem contar depois o dinheiro, né? Tem dinheiro pra você comprar, então não é fácil você comprar. Daí ele falou assim, não, o Bolsonaro liberou a arma, eu acho que quem vai comprar é só o PCC, quem vai comprar a arma é só que é criminoso. Aí... Dá uns 3 meses, ele falando que quando ele era mais novo tinha uma garrucha de calibre 22 e falou que nunca tinha arma. Ele falou que não assim, precisava ter arma. Eu nunca tive vontade de ter arma, nunca tive arma. E depois tá lá. Não, quando eu tinha tantos anos eu tinha uma garrucha. Rapaz, o cara se perde, o cara se contradiz. Por isso que eu falo, quando você sair com a verdade, você não tem erro, porque a pessoa pode te perguntar tantas e tantas vezes, você sempre vai falar a mesma história. Sim. Agora, pra mentir dá trabalho, cara, porque você mentir aqui, aí você mente pra outra ali, você mente pra outra aqui, daí uma hora você junta os 3 pra conversar, você não sabe mais pra que jeito que você mente. Não tem como. Porque a mentira tem perna curta. Tem. Na verdade, eu vou falar pra você um negócio, a mentira tem perna curta, e às vezes ela vem sem um dedo. Rapaz, agora que você me lembrou, eu lembrei do meme. Faltou um dedo pro Lula ganhar no primeiro turno. O povo também tem dedo, papai. O povo acha as coisas, rapaz. Eu vi esse meme e falei, meu Deus do céu. Pessoal, é terrível, cara, é terrível. É verdade. O pessoal é fogo na roupa, cara. E a gente vê agora, pro segundo turno, passando essa fase, eu vejo que dos apoiadores do Bolsonaro, você vê assim que pessoas mais de direita. Sim. Na verdade, você não vê ninguém de esquerda, né? Não. Ou é centro-direita, na verdade.
E, tipo assim, são pessoas que você vê que estão na política, não todos, porque a gente não quero generalizar aqui, mas a grande maioria que estão ali com o Bolsonaro são pessoas que entram na política para fazer a diferença. Sim. Não tá lá que nem eu vejo assim, eu admiro muito o Zema. É um cara que não precisava da política. Tá lá porque ele sentiu a necessidade da política, de estar na política, né? Sim. E você vê que dos apoiadores do Bolsonaro, a maioria são assim. São pessoas que não dependem da política. Elas estão lá porque elas querem um país melhor, querem um estado melhor, querem um município melhor. E a gente vê da esquerda ali o pessoal que já é figurinha carimbada. Sim. Parece que quer se perpetuar no poder. De algum jeito, de alguma maneira, tá ali e às vezes nunca apresentou um projeto para beneficiar a população. É sempre daquele mesmo jeito, né? Exatamente. Mas o meu desejo é que isso mude, né? O meu desejo é que se levante novos Nicolas Ferreiras, se levante novos jovens, novas pessoas que vão cumprir um propósito para que a nossa nação cresça. E eu quero agradecer, Matheus, por essa conversa que a gente teve. Foi nota 10. Foi nota 10. Eu acredito que você tenha curtido, dado risada, aprendido alguma coisa. Espero que você, que hoje está mais, como é que eu posso dizer, mais propício você a votar no Lula. Se você ouviu esse podcast e entendeu, tente ouvir essa nossa conversa sem um preconceito. Deixa o fanatismo de lado, que é coisa difícil de falar. A gente não tá querendo te manipular. Não, a gente tá querendo te mostrar a verdade. Porque, como eu te disse, anos atrás a gente amava o Lula. Ele veio aqui na praça, tudo que eu queria era só dar um abraço no Lula. A minha irmã, meu Deus do céu, quase se matou no meio daquele povo. Rapaz, pra tirar uma foto com o Lula. Eu nunca vi tanta gente em Congonhas que nem naquele dia. Rapaz. Eu não fui na praça, mas eu acompanhava ali de perto. Sim. Lotado, imprensa de tudo quanto é lado, pessoal de outra cidade vindo para Congonhas para poder. Eu lembro que até fechou as entradas da cidade, né, para poder. Para ter controle do pessoal, né? Rapaz, Sim. Olha pra você ver, a gente gostava do Lula. A gente gostava. Porque a gente viu um governo ali que aparentemente estava caminhando bem. Isso. Né? Com certeza. Depois que a gente vai vendo as entrelinhas, o controle de mídia, que é uma das coisas que ele defende. Sim. Como que a gente está aqui hoje se expressando na rede social, divulgando e tal. O Lula não pode nem fazer isso mais. E as pessoas não estão entendendo a gravidade. A pessoa não está entendendo que é Lula contra Bolsonaro, não. São ideologias completamente diferentes. A ideologia que a gente está aqui defendendo a ideologia de direita. Sim. Quanto menos esquerda, melhor. Sim. Não é verdade? Com certeza. Eu vou falar uma coisa pra você. As pessoas falam que o Lula pensava nos pobres, né? Ele fala assim, o Lula tirou milhões dos pobres. Verdade. O Lula tirou milhões dos pobres, né? tirou milhões da pobreza. Tirou milhões da pobreza. Realmente, tirou milhões de reais da pobreza. Bem isso. Você pega na época do Lula, que as pessoas dizem que era tão bom, o Bolsa Família era R$180. Você sabe disso. E pra você ter o Bolsa Família na época do Lula... Tem menos. Não, tem menos, né? Tem menos. Tem gente que recebia 90, parece. Tem gente que recebia 50. 50. É verdade. Depende do... Eu lembro de uma pessoa lá que recebia bem menos que isso. Às vezes R$50. Então... E era muito difícil de você ganhar o Bolsa Família. Burocracia, você tinha que ser miserável pra ganhar o Bolsa Família. E se você começasse a trabalhar, você perdia. Então... É mais né? Então estava induzindo a pessoa a ficar sem trabalhar para receber o benefício. Hoje todos os pobres, e não só pobres, né? No sentido assim, não só miseráveis, aquele que não tem nada, mas até aquele que ganha um salário mínimo, né? Ele tem direito de receber esses R$600. Né? O quanto isso ajudou as pessoas na pandemia e etc. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não caia nessa mentira de que o Lula fez muito pelos pobres, porque o governo que mais tem feito pelo pobre é o atual governo. Você pega no Nordeste, quanto tempo aquela obra da transposição do Rio São Francisco ficou parada? Desvio de dinheiro não teve Quanto desvio de dinheiro? Em 4 anos de governo do Bolsonaro, a obra está concluída e pessoas estão lá sendo beneficiadas com água no Nordeste.
Então a gente precisa parar e pensar e olhar sem preconceito. Como eu disse, a gente precisa deixar o nosso ódio pelo Bolsonaro ser menor do que o nosso amor pelo Brasil. Nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, porque há muitos anos atrás, os jovens iam votar na Venezuela, iam votar no atual governo, e hoje os filhos desses jovens estão comendo lixo, estão fazendo fila para comprar carne estragada. Então, mas na época eles não tinham noção. Não. E hoje essas pessoas que estão votando no PT, elas não têm noção. Elas não têm noção o quanto pode ser prejudicial. Se não fosse, gente, você acha que eu estaria aqui, Matheus, perdendo meu tempo falando de política? Mas jamais. Não tem nem cabendo. Por que eu ia fazer? Tá aqui pra ir contra se fosse tão bom. Se a gente não soubesse, não viesse a ideologia, a gente não estaria aqui hoje, a gente não estava debatendo e falando tentando mostrar o caminho certo. Sim. Que a gente não quer pra gente, a gente deseja pros outros, né? Com certeza. E a tendência do governo de esquerda, do governo do Lula é essa, de deixar o pessoal mais pobre. O pessoal, estava vendo uma matéria, quando o PT entrou no poder em 2002, tinha, não me engano, 34% da população era na pobreza. Quando deixou o governo, em meados de 2015, se não me engano, 2016, eram 36%. Então, quer dizer, não tirou o pessoal da pobreza. Deu uma engabelada. Reduziu. Então, o pessoal tem que ver, põe a mão na consciência, de tudo que o Lula, o projeto do Lula e as coisas que ele defende, como que é prejudicial pra gente. Pela nossa liberdade, pela nossa fé. Também. Sim. Que o pessoal fala assim, o Lula não vai fechar a igreja. Cara, a gente está vendo ali a realidade da Nicarágua. Um ditador tá lá fechando a igreja. E o Lula defende ele, cara. Sim. Isso aí eu vi numa entrevista dele lá, falando por que ele não pode ser o presidente, não sei por quantos anos, né? Sim. Então, a gente vê assim, vê a realidade dos outros que fizeram uma escolha muito ruim. A gente não quer pra gente. A gente não quer pra ninguém aqui do nosso Brasil, cara. Porque o Brasil tem tudo para dar certo. Sim. É um país grande, é um país rico, tem uma agricultura forte, tem tudo para dar certo, tem tudo. Aqui a gente não tem desastre natural, como acontece em outros lugares, furacão, terremoto, a gente não tem, é um lugar bom para produzir. O Brasil é o maior exportador de laranja, de café, é um dos maiores da soja, trigo, e entre outros, cara. Tem tudo para dar certo. Sim. Só falta o pessoal pôr a mão na consciência e ver qual que é o lado que está querendo que o Brasil realmente cresça, realmente vá para frente. Sabe, que é o lado que a gente defende. Sim. Então, pessoal, na próxima aí, no dia 30, fazer uma boa escolha, né? Com certeza. Parar, pensar, ver, faz uns 30 minutos, faz uma leitura aí, vê como que é agora, as políticas econômicas, principalmente, para na hora de votar, pra gente acabar não acontecendo um desastre que pode acontecer, né? É verdade. É isso aí, pessoal. Eu vou deixar o Matheus agora dar as suas saudações finais. As considerações finais. Então. E depois a gente encerra. Mas espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. E é contigo, Matheus. Você pode olhar para aquela câmera ali azulzinha. Para aquela lá ou para essa aqui? Azulzinha ali. Beleza. Primeiramente, Giovanni, eu queria agradecer a você a oportunidade de estar aqui, debatendo ideias e muito bom isso aqui. Gostei, nota 10, cara. Legal. E tamo junto. Eu queria falar pro pessoal para que participem da política. Quanto mais pessoas de bem participar da política, melhor para todo mundo. Então é isso que eu deixo aqui registrado e que, se Deus quiser, próximo ano o Brasil vai estar crescendo. Só isso que eu tenho para finalizar. Show de bola. Fechou? É isso aí, pessoal. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Deus abençoe a vida de cada um. Tamo junto. Até mais.